Olá, meu nome é Michele Cesini, sou advogada e esposa do Sandro Torres, advogado especializado em bancário. E estamos aqui hoje para dar continuidade a uma série de podcasts de assunto de extrema relevância para essa categoria. E hoje nós vamos falar de dois temas muito sensíveis para o trabalhador bancário: cobrança de metas e assédio moral. Assista esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sem perder tempo, Sandro, tudo bem? É muito bom poder estar aqui novamente, falando sobre temas tão relevantes para a categoria bancária. E quem não assistiu o primeiro vídeo aqui do canal, eu sugiro que assista, porque trouxemos assuntos com conteúdo bem denso, de uma forma descontraída, leve, mas que é bem relevante assim, para que a gente possa ter conhecimento e informação, porque quem tem informação tem uma vida mais coerente e conhece os seus direitos. Aqui o único objetivo nosso é trazer informação. Então já fica a dica, hashtag fica a dica, quem puder, assista o primeiro vídeo, que terá temas bem relevantes aí para nortear a conduta profissional, como bancário, não só profissional. Falamos também coisas da vida pessoal, mas enfim, essa é a proposta. E hoje, voltando aqui para falar novamente para uma categoria tão desafiada no seu dia a dia, com tantas pressões, tantos superações a serem desafiada, né? A categoria é muito desafiada e em vários aspectos. E estamos para falar sobre dois temas bem relevantes aqui no dia de hoje. Vamos começar então pela cobrança de metas? Bora? Partindo da premissa que a meta é algo tão natural e saudável dentro de uma rotina de trabalho, o que torna isso tão desafiador e adoecedor no setor bancário? Olha, falar para bancário que meta é natural e saudável é desafiador. Começamos o primeiro desafio, porque a meta é para ser saudável. A meta, ela tem métricas para quando uma meta ela é saudável. E ela é importante porque a tendência do ser humano é viver na zona de conforto. Não me entenda mal, mas antropologicamente falando, nós temos a tendência de economizarmos energia. A meta é algo, tanto na vida pessoal, na vida profissional, que nos impulsiona para um lugar. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Mas a meta é relevante para trazer esse controle, para saber onde estamos chegando. Se estamos chegando aonde podemos planejar os nossos objetivos, o nosso propósito, enfim, de vida. Então, a meta é algo relevante e importante, mas no meio bancário é extremamente desafiador, porque acompanhamos essa categoria e eu advogo para bancário há 25 anos, eu vejo uma transformação no meio bancário. Cada vez mais pressões, metas inatingíveis, metas que trazem consequências para a vida, para a saúde do trabalhador bancário. Então, meta é algo positivo, porque ela te dá um destino, mas a grande sacada, vamos dizer assim, é saber como se comportar diante de uma meta, como caminhar diante rumo ao alvo, como passar por certos desafios durante esse processo de atingimento de meta. Cada vez mais o meio bancário vai impor metas e metas desafiadoras, porque o sistema financeiro é muito agressivo, né, no mercado financeiro. Os bancos trazem cada vez metas maiores, com menos recursos, com a menor quantidade de trabalhadores, mas a gente percebe ano a ano o segmento dos grandes bancos superando cada vez mais lucros dos anos anteriores. É progressivo, mas
cada vez com menor quantidade de material humano e em menor tempo. Então, isso tem um reflexo. E aí, para essa categoria tão sofrida, tão desafiada todos os dias. É uma linha tênue. A gente vê hoje falar muito do bancário como praticamente um vendedor de produtos e serviços do banco. Até que ponto que isso se relaciona ao estabelecimento e cumprimento de metas saudáveis dentro do setor bancário? É para ser saudável, só que diante, como eu falei, da quantidade, do volume das metas que são lançadas, certo momento a cobrança por atingir 80%, 100%, 120% para ter aí o reconhecimento, ter alguma participação na composição, no aumento da remuneração, de acordo com a produtividade. Então, a gente percebemos cada vez mais o aumento de gama de produtos e o trabalhador ele já tem as metas mensais, vamos dizer assim, que vêm por ferramentas próprias das instituições financeiras, pelo sistema dos bancos, mas também as metas diárias, cada vez maiores, cada vez buscando superar os seus desafios. Hoje é interessante, após uma audiência, conversando com trabalhadores bancários, falando da necessidade de superar dia a dia, porque você cumpre a meta no mês, no semestre, mas no outro mês, no outro semestre, a meta só aumenta. Esse é o desafio, porque cada vez mais aumenta a gama de produtos, os valores aumentam cada vez mais, quantitativamente falando. Não há também a observância em relação à qualidade, mas o trabalhador bancário precisa, eu falo como aquele número circense, o equilibrador de pratos. A vida inteira precisa estar equilibrando pratos para poder não deixar nenhum prato cair, para poder alcançar o direcionamento que o banco traz. Porque se não produzir, começam as ameaças. Se não produzir, os desafios aumentam. A gente vê hoje as empresas investindo muito em ferramentas que mensuram as metas. Mas, assim, quais são os critérios pré-estabelecidos para se dizer que uma meta é ou não saudável, que ela está dentro de um padrão considerado saudável? Existem várias técnicas, várias metodologias. Antes de tudo, essas metas elas são passadas pelo empregador. O trabalhador ele precisa estipular, ele precisa criar os seus próprios desafios para o alcance das metas que são traçadas pelo empregador. E aí existe uma metodologia chamada o método SMART, onde as metas elas precisam ser específicas, precisam ser mensuráveis, elas precisam ser temporais, elas precisam ser atingíveis e relevantes. Então, o trabalhador ele pode criar métodos para para o cumprimento, levando em consideração esses aspectos. Ele precisa ter o controle dele pessoal para alcançar o resultado almejado. É fácil? Não é. Temos a convicção e sabemos, conversando nesses 25 anos, como o mercado mudou e conversando com trabalhadores bancários, sabemos e percebemos os grandes desafios, mas é importantíssimo para que isso não traga consequências para a saúde desse trabalhador, para que não traga consequências não só para a sua saúde pessoal, mas para o convívio de pessoas que o cercam, porque naturalmente pessoas machucadas, pessoas que somatizam, trazem para o emocional e não sabem fazer a gestão das suas emoções, levam os problemas para dentro de casa, levam o problema para o casamento, levam o problema para o relacionamento dos seus filhos. E precisamos ter a consciência que esses problemas, esses desafios, não podem sequestrar as nossas emoções. Uma frase muito utilizada por Augusto Cury. Precisamos fazer a gestão das nossas emoções. Sim, falando um pouco sobre isso, a gente que atua na área percebe que a meta também trabalha com algo intrínseco do indivíduo, uma questão, inclusive, relacionada aos valores desse indivíduo. Na sua opinião, vale tudo para se bater uma meta? Olha,
Eu vejo isso, chega a mim muitas demandas onde trabalhadores comentam direcionamentos de gestores, direcionamentos, o que fazer para alcançar metas. E, na minha perspectiva, princípios são inegociáveis. A gente precisa ter bem definido quais são os princípios que nos regem, porque princípios regem a nossa vida. Como a palavra diz, princípio vamos na origem, no início, que norteia os nossos valores e as nossas condutas. Precisamos ter muito claro quais são os nossos princípios que norteiam a nossa vida para não negociar princípios, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E dependendo das escolhas que fazemos, tem uma consequência. Eu já, claro, sem citar nomes, mas já tive clientes que comentaram que gestores pediam para que fizessem certas coisas e se negaram e tiveram as consequências, mas outros aceitaram e faziam aquelas propostas, negociavam seus próprios valores e alguns até mandados embora por justa causa. Então, a consequência ela é para o indivíduo. Não vai para aquele gestor. Pode até acontecer, mas é importante ter em mente que princípios são inegociáveis. Quais são os seus princípios? Quais princípios que norteiam a sua vida? Precisamos ter uma base sólida para entender que é importante o nosso emprego, a subsistência, suprir no aspecto material a família, mas saber que princípios estabelecidos, fixos, blindam, protegem a nossa vida também para consequências piores lá na frente, como, por exemplo, uma demissão por justa causa. Então, não vale tudo por conta de metas e objetivos. Perfeito. E partindo também, falando mais sobre isso, porque é uma realidade do dia a dia dos bancários, essa questão da cobrança de meta, e você que atua na área sabe muito bem que essa reclamação ela é quase que diária, vamos colocar assim. O que o trabalhador bancário pode fazer hoje no seu dia a dia? Algumas dicas que você deixaria aqui para minimizar esses efeitos nocivos, tanto na sua saúde física como psíquica, com relação a essa cobrança de meta exacerbada, vamos colocar assim. Antes de tudo, fazer a gestão dessas metas, fazer a gestão do seu tempo. Primeiro, ter aí, traçar o que é urgente, o que é necessário, o que é fundamental, traçar uma ordem de prioridades e dentro de cada segmento dessas prioridades, vamos dizer assim, traçar as estratégias e metas a serem cumpridas e objetivos e quem pode contribuir e auxiliar para o cumprimento daquela meta. Então, são ferramentas para tornar viável e poder ser atingida a meta proposta. Só que isso tem que ser de uma forma saudável. O trabalhador bancário precisa cuidar, fazer a gestão das suas emoções, para não somatizar problemas e responder com a sua própria saúde. E percebe-se hoje que essa questão da cobrança de meta, ela pode chegar a uma atitude assediadora. E falando um pouquinho agora sobre assédio moral, que está totalmente linkado com a questão da cobrança de meta, o que hoje, porque é um tema muito debatido a questão do assédio moral, mas o que é, para a Justiça do Trabalho, considerado assédio moral? Olha, é um tema muito relevante, mas muito desafiador. Estamos falando de muitos desafios, né? Mas é muito desafiador na Justiça do Trabalho. Inclusive, fazer esta prova. Mas assédio moral é a exposição do indivíduo a uma situação humilhante e constrangedora no ambiente do trabalho, que se dá de uma forma reiterada e repetitiva. E aí sujeitando esse trabalhador a ofensas à sua dignidade, à sua saúde, nas suas práticas, no seu dia a dia. Isso é um conceito básico, não literal, não técnico, mas de uma forma simples para que as pessoas possam entender o que é assédio moral. Assédio moral
não é... Acho que poderia fazer um programa sobre o que não é assédio moral, porque eu vejo muitas demandas de trabalhadores achando que tudo e qualquer coisa é assédio moral. Cobrança de meta não é assédio moral. Existe, inclusive, uma súmula no Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro, definindo exatamente isso, que cobrança de meta não caracteriza assédio moral. O assédio moral, ele se caracteriza quando há uma sujeição a uma situação humilhante, constrangedora, de forma repetitiva e reiterada. Algo que saia do usual, do comum, do que é considerado urbano. E essa exposição, com o passar do tempo, pode trazer consequências à saúde desse trabalhador. É muito importante esse esclarecimento, né, da atitude ser reiterada, repetitiva, e trazendo, inclusive, isso para a próxima indagação. Quais atitudes hoje no setor bancário que, se acontecerem de forma reiterada e repetitivas, poderiam ser consideradas como assediadoras? Você teria alguns exemplos assim para trazer? O que eu vejo mais comum no meio bancário é a exposição da pessoa, a forma de se cobrar a meta dessas pessoas. Nos casos específicos que a gente vê resultado, quando há uma exacerbação na conduta, na forma de cobrança, usando palavrões, de forma agressiva, de uma forma não urbana, que foge à média do que é considerado normal. Então, quando isso passa a ser de forma reiterada, uma exposição da pessoa no ambiente de trabalho, isso pode se caracterizar. Isso acho que é a mais comum que eu vejo no dia a dia. Mas outras que fogem à curva, com agressões, com situações físicas, isso é menos comum. Mas também uma outra que me veio à mente agora, que é muito comum, é quando há exposição de resultado, de ranqueamento, de colocação de pessoas, primeiro, segundo, terceiro lugar, sabe? Quando se torna público e quando traz pessoas a explicar por que não performou. Então, isso pode se caracterizar, e aí a sujeição é quando essa pessoa é ridicularizada na frente dos pares, dos colegas de trabalho. Então, e vejo quando em pequenos atos também de perseguições, de excluindo pessoas de reuniões onde aquele funcionário deveria participar, fazer parte, isso vai minando o emocional do bancário. Então, são condutas que, reiteradas, vai trazendo consequências à saúde desse trabalhador e pode ser considerada como assédio moral. Me parece que é uma questão, assim, sutil, porque a gente fala muito da parte técnica, óbvio, até por conta da expertise, mas há prejuízos físicos e psíquicos a essa categoria que já é tão adoecedora. Então, falando especificamente sobre isso, quais prejuízos essa questão da cobrança de meta exacerbada e das atitudes assediadoras causam hoje no trabalhador bancário, você que lida com esse trabalhador diariamente? Nós já comentamos sobre uma estatística que o trabalhador bancário representa, acho que 1% da população economicamente ativa. E eu não vou ser exato em relação aos números, mas ela quase que triplica ou quadruplica os casos de afastamento previdenciário em decorrência da atividade profissional. Então, as consequências, os números estão aí para denunciar esse cenário, ao passo que com o enfraquecimento das relações trabalhistas, por conta da flexibilização das normas trabalhistas, se deveria modernizar ou não, isso é um outro aspecto. Claro que a norma precisa sempre estar atual e regendo o anseio da sociedade, mas princípios precisam ser mantidos e estabelecidos. Inclusive, um judiciário mais atuante e atento a esses desafios. Mas a consequência, e voltando, que eu já estava abrindo parênteses aqui, voltando à pergunta, as consequências, primeiro, o afastamento previdenciário. E aí, por consequências emocionais
E a questão, os afastamentos por Dort-Ler, a doença ortomolecular muscular relacionada ao trabalho, desculpa, o nome é difícil, é o trava-língua, mas doença ortomuscular relacionada ao trabalho, conhecido como LER, lesão por esforço repetitivo, muitas das vezes por questões emocionais, que geram as consequências físicas do corpo. O corpo fala, o corpo grita, sabe? Então, essas são as maiores consequências, os afastamentos, as doenças psicossomáticas relacionadas ao estresse vivido no ambiente de trabalho, síndrome de burnout, falamos no vídeo passado. Por isso a sugestão para que assista o vídeo passado e o convite. Falamos sobre a síndrome de burnout, como é considerada acidente do trabalho, inclusive, foi elevado ao patamar de acidente do trabalho, reconhecido pelo próprio INSS. Então, esse é o grande desafio, o latente adoecimento por exposição ao assédio moral. Pouco se fala sobre isso, mas a gente vê hoje, inclusive, um aumento no índice de suicídio na categoria muito grande. E quais dicas, então, você deixaria para quem está vivenciando isso na prática hoje dentro do banco? O que essa pessoa pode fazer, inclusive pensando tecnicamente num possível direito que ela tenha, né? Enfim, e uma busca de ajuda mesmo nessa situação. Quando a gente fala nesse aspecto é muito forte, mas a gente observa nos atendimentos cada vez maior o número de pessoas adoecidas e as pessoas que estão dentro do banco não conseguem observar esse fenômeno do adoecimento da categoria, só quando adoecem que conseguem perceber. E você falou algo muito que atinge muito, quando alguém vem comentar que passou à mente a possibilidade de pôr fim à sua vida, sabe? Então, eu acho que isso é o extremo e nada justifica, por conta de princípios, por conta de entendimento, inclusive no aspecto espiritual, mas isso não pode chegar a esse ponto. O trabalhador precisa se conscientizar que não precisa antes ter ferramentas para que isso não se consuma, não aconteça ou que nem passe pela cabeça. Porque a pessoa que está ali vivenciando esse momento, muitas das vezes não consegue enxergar alternativas. E esse vídeo tem como um dos principais pontos trazer uma alternativa, trazer uma palavra, um direcionamento para o que as pessoas podem fazer para não entrar nessa ciranda, nessa caminhada, sabe? Porque é um processo de vida. Então, a primeira coisa é percebendo que está sendo vítima de um assédio ou vítima de uma cobrança por metas de uma forma não urbana, não adequada. Primeira coisa é reunir provas, é buscar como estabelecer provas que possa caracterizar esse assédio. Lembrando que cobrança de meta não é assédio. O que caracteriza assédio é aquela que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras. Então, primeiro aspecto é reunir provas, é buscar informações de como materializar algo que a pessoa está vivendo. O segundo aspecto é cercar de pessoas que possam, porque também uma prova muito importante para a justiça é a prova testemunhal, são através de testemunhas. Cercar de pessoas que possam confirmar esse cenário, essa situação, que possa falar em uma audiência, num processo, o que essa pessoa experimentou, o que essa pessoa viveu no ambiente de trabalho. E não só isso, mas também ter cercado de pessoas que tenham passado por esse desafio, tenham sido vítimas de assédio e o que elas fizeram para superar. Isso também é um aspecto, é um mecanismo, é uma ferramenta muito interessante, porque
a pessoa conseguiu superar, ela tem autoridade para falar sobre aquilo que a outra está vivendo, que o assediado está vivendo. Então, aprender com quem sofreu também pode ser uma dica interessante. E um outro aspecto é buscar ajuda profissional. Não dormir, vamos dizer assim, não cochilar. Sentiu que está tendo mudanças na sua vida, no aspecto emocional, como reações simples, irritabilidade, agressividade ou desânimo, sabe? Não querendo, inclusive, sair de casa para fazer as coisas, ir ao trabalho, fazer as suas rotinas diárias, vamos dizer assim, são características de pessoas que estão demonstrando os primeiros sinais do adoecimento. Buscar ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra. O trabalhador bancário tem muito receio de buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica com medo de perder o emprego. Mas precisa também refletir o que vale mais, o emprego ou a própria vida, ou a sua família, sabe? Então, buscar de profissionais que possam auxiliar em trazer um tratamento para essa questão, para esse mal que lhe aflige. E um outro aspecto é procurar um profissional da área técnica, jurídica, um advogado, para que possa direcionar, encaminhar e traçar já estratégias para que aumente a probabilidade de êxito nos seus processos, se chegar a judicializar uma demanda. Um outro, e aí finalizando, uma outra ferramenta que alguns bancos têm canais de reclamação, que você pode colocar o seu questionamento no ombudsman da vida, ou que seja feito, investigado por órgãos autônomos fora da instituição financeira, também pode ser um caminho. Jamais com o seu gestor, jamais com o assediador ou com o chefe do assediador, do superintendente, se o assediador for um gerente geral, ou do superintendente de rede, se o assediador for o superintendente regional. Jamais com o gestor ou superior imediato. Procure os caminhos, porque pela experiência eu vejo que essas pessoas não continuam no banco quando procuram os chefes dos seus gestores. Perfeito. Já caminhando para o final, tem alguma mensagem específica que você queira deixar hoje para o seu público? Olha, eu costumo dizer que o povo padece por falta de conhecimento. Isso está na palavra de Deus, isso é bíblico. E esse programa aqui, esse canal, é mais uma ferramenta para trazer esclarecimento ao trabalhador bancário, para que possa realmente, da forma correta, da forma adequada, fazer valer os seus direitos. Porque quando a gente conhece, tem consciência dos nossos direitos, nós passamos a questionar de uma forma correta e adequada. Não para trazer problemas ou aumentar os desafios da vida, mas sim ser assertivo e ser justo. E falando sempre a verdade, com princípios claros e específicos, buscando a verdade, jamais a mentira. Então, esse canal é um mecanismo, é um caminho, é uma ferramenta para trazer informação e esclarecimento ao trabalhador bancário, para trazer meios, ferramentas para superar os seus desafios profissionais. Quem fala aqui, como vocês já sabem, eu advogo há 25 anos contra banco. Meu pai foi trabalhador bancário e eu vivi dentro da minha casa os grandes desafios de um trabalhador bancário que adoeceu, que passou por desafios financeiros por conta de ter que, sem ferramentas, sem saber como questionar certas situações dentro do seu ambiente de trabalho e com uma demissão, sem também ter conhecimento técnico de uma forma bem abrangente, fazer valer seus direitos. Então, o objetivo principal aqui nosso é estar
sendo um caminho de informação para o trabalhador bancário. Quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade e dizer diretamente para o trabalhador bancário: você que é bancário ou conhece algum bancário, está assistindo esse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, porque através do conhecimento, da informação, você pode nos ajudar a salvar vidas. Agradeço de coração a todos, um beijo grande e até o próximo podcast. Também, caso você queira algum conteúdo específico, não deixe de trazer para a gente nos comentários. Até lá!